Meu nome é Leidiane Caramel, eu sou arquiteta e eu ajudo você a fazer seu projeto inteirinho no Revit, tá? Sem sair dele pra nada, beleza? Sempre me perco nessa faixa da vista, que bom que vou aprender. Isso aí, vai aprender quais são as regrinhas aí, porque tem umas regras, não é simplesmente digita lá qualquer coisa, vocês já devem saber disso, né? Mas não é só digitar qualquer coisa e pronto que dá certo. Tem que entender quais são as regrinhas para conseguir configurar direitinho. E a gente vai ver isso hoje, então. Então, o que é essa tal da faixa da vista? Então, assim, colocando em conceitos, é um conjunto de planos horizontais que controlam a visibilidade e a exibição de objetos na vista. Tá bom, tudo bem, calma lá, você já entende melhor sobre isso. Então, isso vai ser aplicado onde? Vai ser aplicado nas plantas de piso, mas também nas plantas de forro. Então, tá. Primeira coisa para entender é que a gente tem a faixa principal da vista e também tem a profundidade da vista. Vou vir aqui para o Revit. Cadê? Aqui. Então, eu tô com um projeto aqui, olha só. Deixa eu contextualizar vocês. Eu vou vir nesse 3D. Cadê meus níveis? Eu configurei meus níveis assim, olha. O inferior, que seria o térreo, eu renomeei aqui para 0. Então, só deixei com o nome de inferior, que é o nome que a gente tem lá na faixa da vista. Depois, plano de corte a 1,20. Isso aqui são níveis, que aí eu mudei tudo para deixar mais didático para vocês entenderem, tá? Mas isso aqui é nível de projeto mesmo. E por último, topo a 2,30. Então, quando a gente for configurar nossas faixas da vista, a gente vai trabalhar com esses valores aqui, tá? Inferior 0, que é em relação ao nível que a gente tiver na planta baixa. Plano de corte 1,20 também em relação ao nível. E o topo 2,30 em relação ao nível. Então, assim, é tudo em relação ao mesmo nível, esses valores, tá? Então, eu vir aqui na planta inferior, que é o quê? O meu térreo. Tem uma casinha aqui. E se eu venho aqui, então, ó, calma lá. Se você tá chegando agora, você nem sabe onde é que fica essa tal da faixa da vista, então calma lá. Olha só, a faixa da vista fica aqui no painel Propriedades e você consegue acessar ela quando você não está selecionando nenhum elemento. Então, tá aqui, ó, não estou selecionando nada, você consegue vir aqui no painel Propriedades e desce até faixa da vista aqui, olha, faixa da vista. E aí você clica para editar. Clicando aqui, abre a janelinha, então, com essas configurações. Então, olha só o que eu estava falando. Eu tenho aqui a faixa principal, olha só o nome. Faixa principal que contém o quê? O plano, vamos pensar lá, no plano do topo, o plano, que é o plano de corte mesmo, e o plano inferior. Então, temos aí 3 níveis, né? Eu coloquei ali como nível para ficar um pouco mais didático. E depois, fora da faixa principal, a gente tem a profundidade da vista, que aí a gente tem só um valor, que é o de nível mesmo. Ó, vou clicar aqui, olha, eu posso clicar aqui para mostrar. Sempre que você bugar, der aquela confundida, ficar, ai meu Deus do céu, esse negócio não está funcionando. Clica aqui, então, olha, em mostrar, que ele te mostra um esqueminha para você entender melhor. E se você já viu isso aqui e você pensou, adiantou foi nada, não entendi. Agora você vai entender e aí vai ficar mais fácil depois de você lembrar, beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho todos esses valores aqui de topo, plano de corte, plano inferior, profundidade da vista. Tá tudo aqui e nessa imagem a gente coloca os numerozinhos para representar o que é o que. Então, olha só, faixa principal superior é o número 1. Tá aqui, olha. Então, faixa principal superior, depois plano de corte aqui no meio, depois inferior aqui e tudo isso, olha só, esses 3 estão nessa área azul, que é o quê? É o 5. O 5 é a faixa principal. Igual aqui, olha, igual aqui do lado, igual a gente tinha falado. Então, além da faixa principal em azul, a gente tem em laranjinha a profundidade da vista, que aí engloba mesmo aqui o nível de profundidade da vista. Então, primeira coisa, entender que a gente tem aí 2 faixas para trabalhar, digamos assim, a faixa principal e a profundidade da vista. Então, tá bom. Vamos voltar lá. Os planos horizontais da faixa principal, então, são o topo, o plano de corte e o inferior, mostrando aqui, olha, esses 3 que a gente tinha falado. E sempre a gente define um nível para eles. Então, para cada um desses valores, a gente vai colocar aqui um nível.
Então, a faixa da vista está diretamente relacionada com os níveis do seu projeto. Você precisa ter eles bem configurados para funcionar aqui também. Então, como aqui eu estava numa planta do térreo, ele puxa já como referência esse térreo, esse nível. Porém, eu consigo mudar. Isso aqui eu consigo mudar bem fácil. Olha só, ele me mostra todos os níveis que eu tenho aqui nesse projeto para trabalhar. Então, é tranquilo. No topo, né? Aqui no inferior já mostra o que está abaixo desse nível aqui de cima do topo, que é a lógica, né? Que tem que seguir. Então, beleza. Mostrei lá, eu me empolgo, coloco as coisas aqui, daí eu vou lá pro Revit, né? Então, esse aqui já mostrei. Tá, e agora você pode se perguntar, mas Leide, por que que o Revit tem essa frescura? No AutoCAD não tinha nada disso, por que que eu tenho que configurar esse negócio complicado aí toda vez eu sofro? É simples, mas faz parte de entender toda a lógica do Revit, também a lógica do programa, entender, conseguir mudar a sua mentalidade AutoCAD para pensar na forma BIM. Então, aplicando aqui para esse caso desse conceito de faixa da vista, vamos pensar aí um pouco. O Revit, ele vai simular o mundo físico dentro do seu computador. Então, você tem lá, você tem sol, você tem um monte de coisa que está considerando como se fosse o mundo físico. Por que isso? Porque um dos objetivos do BIM é construir o seu modelo, que é a sua edificação virtual, antes de você ir lá no mundo físico e executar ela. E para isso, para você conseguir construir virtualmente, você tem que ter um ambiente ali que se pareça com o mundo real. É por isso que o Revit simula o mundo físico, digamos assim. E como é que era no AutoCAD? O AutoCAD, você tem praticamente uma prancheta virtual. As pessoas saíram das pranchetas, foram lá para o AutoCAD, que você faz o quê? Você tem ferramentas de desenho, você vai lá e pega a linha e faz desenho e, enfim. E aí você configura essas linhas conforme o quê? Conforme conceitos de desenho técnico. Então, enquanto no Revit você realmente constrói, porque as ferramentas que você tem disponível são ferramentas de elementos construtivos, como parede, porta, janela, enfim, no AutoCAD você trabalha desenhando. E você tira da onde esse desenho? Dos conceitos de desenho técnico. Então você sabe que uma planta baixa precisa ter duas linhas paralelas ali para representar uma parede em corte, você sabe que uma janela acima do plano de corte tem que estar com a linha tracejada, esse tipo de coisa, esse tipo de conceito. E o que você tem que fazer então no AutoCAD? É muito simples, você desenha e configura as linhas para ficar com a aparência que você precisa para o seu projeto. Enquanto no Revit, como ele simula o mundo físico, você entende que não tem da onde ele colocar uma linha tracejada na janela que está acima do plano de corte, que isso não existe. Então, isso é um problema. A gente precisa representar lá o que está em projeção, só que não aparece. Então, a faixa da vista vem para conciliar esses conceitos do mundo físico lá, mundo físico, mundo real, que na verdade é o virtual, né, do Revit, com os conceitos de desenho técnico para você conseguir entregar seus projetos da forma que você deseja. Então, lá, já falei tudo que eu tinha que falar. Faixa da vista é a solução para conciliar o mundo físico com os conceitos de desenho técnico para você poder criar sua documentação, sua documentação, suas plantas baixas, cortes, vistas, enfim, dentro da norma. Então, entendidos essa parte, gente? Vocês estão entendidos? Deu para compreender? Boa noite, Jean! Espero que tenha dado para compreender, que a gente entrou aí numa parte de entender mesmo o programa, a lógica do BIM, do Revit e ver qual que é a diferença do AutoCAD, entender para que serve essa faixa da vista e enfim. Eu vou prosseguir, ninguém falou nada, tô prosseguindo. Então, vamos entender um pouquinho sobre os conceitos desses planos. O mais importante, que eu acho que você deve estar familiarizado também, é o plano de corte. Então, o plano de corte basicamente considera o quê? Olha, que eu defini um plano de corte com 1,20, isso aqui é um exemplo, né, esquemático. E o que acontece? Você vai passar mesmo ali o plano, lembra dos planos horizontais? E vai arrancar o que tiver pra cima. Tchau. Tá pra cima, tchau. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, daqui de 1,20 para baixo, você visualiza como uma planta baixa. Então, é isso que acontece. Isso que é o plano de corte. Então, os planos superior
e inferior representam a parte mais superior e mais inferior da faixa da vista. Tá bom, Lady? Nossa, descobriu o Brasil, né? Não, vamos, é importante você entender tudo isso. Então, a gente tem uma lógica para seguir. A gente começa aqui em topo com o nível, então, não necessariamente o mais alto do seu projeto, tá? É o nível mais alto que você vai colocar em relação a esses outros campos aqui. Então, desses campos, esse aqui vai ser o nível mais alto. Ah, Leide, mas tá igual, tá escrito inferior aqui, inferior aqui, inferior aqui, inferior aqui. Mas olha só o deslocamento na frente. É isso que define também, porque você vai trabalhando esse deslocamento aqui, e isso aqui que vai dizer o que está mais alto, o que está mais baixo, quando os níveis são todos iguais aqui nesse campo. Então, olha só. O topo está a 2,30 do meu nível, que está chamando de inferior. E aí depois a gente desce um pouco. Plano de corte passando a 1,20, que igual a gente tinha combinado. Depois inferior em 0. Então, olha só, tá vendo que tá descendo, né? Depois a gente ainda tem a profundidade da vista, que está com menos 0,15. Eu vou zerar ela, tá bom? Que era pra estar zerada, na verdade. Tá, e pra que serve tudo isso aqui, então? Deixa eu ver se eu já ia falar isso. Eu já ia falar isso. Então, a profundidade da vista é o plano fora da faixa principal, igual a gente tinha conversado, que a gente tem aquele campinho laranja lá, esse aqui, esse azul. Aqui é a faixa principal e aqui é a profundidade da vista. Então, a profundidade da vista é o plano fora da faixa principal e você altera a profundidade da vista para mostrar elementos abaixo do plano de recorte inferior, que é esse plano aqui. O que isso significa? Traduz. Significa que se você quer visualizar alguma coisa que está abaixo do nível que você está vendo aqui, olha, que é o inferior, 0, você vem e trabalha a profundidade da vista. Já vou dar uma dica. Quando as pessoas têm algumas dificuldades para visualizar elementos na planta baixa, enfim, e eu já sei que a faixa da vista, pelo que elas me falam, eu já mando. Muda a profundidade da vista para nível abaixo ou ilimitado, porque você consegue visualizar coisas que estão mais abaixo. Assim, é a melhor resposta? Não. Por quê? Porque a pessoa precisa entender exatamente o que ela quer mostrar, o que não quer, trabalhar com esse deslocamento aqui da forma correta. Porém, como muitas vezes eu não consigo dar o suporte que eu gostaria, ajudar as pessoas do jeito que eu gostaria no Instagram, por aí, eu só falo, muda a profundidade da vista para nível abaixo ou ilimitada que vai aparecer. O que isso significa? Significa que vai ver mais para baixo. Ilimitada vai ver até acabar o projeto, vai estar vendo lá o que tem lá. E nível abaixo é o nível que estaria logo depois desse nível aqui inferior. Que aí, nesse caso, não tem nenhum. Mas, por exemplo, se você está trabalhando com uma garagem, você pode ter uma garagem no subsolo, eu digo, você pode ter abaixo. Aí ia estar puxando esse nível garagem, nível subsolo, enfim. Então, uma dica, né? Que se você tiver com pressa aí, você vem aqui, você viu que você não está conseguindo visualizar alguma coisa que está mais abaixo, você vem aqui, troca para nível abaixo, que geralmente já vai resolver, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo de uma viga que esteja passando aqui embaixo, tá? Só pra gente testar. Pegar aqui estrutura, viga. Vai essa aqui mesmo, nível inferior, beleza? Eu vou fazer bem aqui no meio, tá? Não tem problema não. Eu vou deslocar ela porque ela tá com a face exatamente aqui no meu nível e ela acaba aparecendo e eu não queria que ela tivesse aparecendo. Olha lá como é que ela tá. Tá só a facezinha ali no meu piso. Então, eu vou descer ela um pouquinho. Colocar um menos 0,05, menos 0,05. Olha lá, sumiu. Então, vamos supor que eu queira visualizar essa viga. É só eu vir aqui e alterar minha faixa da vista? Nesse caso, não, porque a gente tem um piso na frente. Ele tá cobrindo a minha viga. Então, é importante entender isso para começo de conversa. Porque, se eu ver aqui só faixa da vista, eu vou colocar aqui nível abaixo, vamos ver. Nada aconteceu. Por quê? Porque esse piso está escondendo. Também tem essa lógica de que está na frente vai tampar o que está atrás, logicamente. Então, eu vou ocultar esse piso aqui temporariamente, só para a gente dar uma olhada para trabalhar.
Olha lá, ela já está aparecendo agora. Então, o que eu fiz? Eu só fiz a recomendação que eu te falei, que era vir aqui e colocar como nível abaixo. Ilimitada também funcionaria. Porém, o que seria o melhor então? Se não é colocar ilimitado e nem nível abaixo. O melhor é você vir aqui, colocar o seu nível associado e definir o valor certinho. Ai, Leide, mas não aconteceu nada, não mudou nada no seu projeto. Realmente, porque é um projeto simples, então muitas vezes isso aqui, essa configuração de colocar nível abaixo ou ilimitado vai funcionar. Porém, se você começa a ter muitos níveis aí, tem muito elemento em níveis diferentes, isso pode dar problema e acabar aparecendo coisas que você não gostaria. Então, eu tinha colocado com menos 0,05, né? Então, você coloca aí um valor de deslocamento para descer, que inclua aí essa viga. Por exemplo, vamos ver se com 0,5 vai aparecer. Não, com 6 então. Olha lá, com 0,6 apareceu certinho. Então, consegui mostrar aí a minha viga, porém, eu ocultei o meu piso. Lembrando disso que se eu reinicializar a minha vista aqui, ó, HR, sumiu a minha viga. Beleza? Então, peraí. Então, primeira coisa para se entender, para trabalhar aqui na faixa da vista, é que quando você quer visualizar alguma coisa que está abaixo, você vem trabalhar na profundidade da vista, tá? Você também pode linkar o inferior, ó, você pode colocar um valor parecido aqui, ó, um valor igual, ó, deixar igual esses dois campos, que não tem problema, dificilmente isso vai influenciar no seu projeto, tá? Porém, você não pode vir aqui em inferior e colocar um valor mais abaixo do que a profundidade da vista. Você lembra que tem as faixas aqui? Opa! Vou colocar aqui, ó, menos 0,07. O plano da profundidade da vista está definido acima do plano de recorte inferior. Então, esse daqui, a profundidade da vista, está mais acima do inferior. E era para ser o contrário. Lembra dessa imagem aqui? Em laranja tem que estar mais embaixo. O que estava acontecendo aqui, essa linha aqui, ó, esse 4 estava ficando acima desse número 3 aqui dessa linha. Isso não pode acontecer. Dito tudo isso, o que eu gostaria de dizer? O erro mais comum que as pessoas têm problema na hora de configurar a faixa da vista é exatamente isso. É não entender essa sequência desses níveis, que o topo precisa estar mais alto que o plano de corte, que precisa estar mais alto do que o nível inferior, que precisa estar mais alto do que a profundidade da vista. É uma hierarquia. Porém, o plano de corte e o topo, eles podem ter o mesmo valor. O plano de corte só não pode ter um valor maior. E o plano inferior também pode ter o mesmo valor que a profundidade da vista. O que não pode acontecer é eu vir aqui inferior e colocar um valor que fique aí abaixo da profundidade da vista. Igual não deu, tentei colocar menos 0,07, não rolou. Por que é menos? Porque tá descendo, tá, gente? Esqueci de falar esse detalhe. No Revit a gente considera que o que é positivo é para cima, né, no deslocamento, e o que é para baixo, quando a gente quer descer alguma coisa, a gente coloca negativo. Então, só voltando aqui, olha, menos 0,06, aplicar funciona, não dá nenhum erro. Se eu quiser zerar aqui, também funciona. O problema tá quando eu tento colocar um valor que desça mais do que a profundidade da vista, por exemplo, menos 1. Deu erro. Tá, então, entendeu aqui essa parte do inferior da profundidade da vista, e o outro problema é o topo e o plano de corte. Funciona da mesma coisa, funciona da mesma forma. O inferior e a profundidade da vista estão juntos ali, ó, tem que ser, a profundidade tem que ser igual ou maior do que inferior, assim como o topo tem que ter um valor igual, o plano de corte, ou maior. O que isso significa? Que eu posso subir esse plano de corte aqui para o mesmo valor do topo, olha, 2,3, aplicar, aqui, esqueci de voltar esse aqui, aí, aplicar, ó, eu tô só aplicando, porque se eu der ok vai sair dessa janela. Então, ó, nenhum erro, tudo certo, mas eu não posso vir aqui e colocar um valor maior, 2,5, aplicar. Não pode, dá erro. Igual, tudo bem, e menor também. Colocando menor, aplicar, beleza, tudo certo. Então, primeira coisa é você entender a regra dos extremos, digamos assim.
O topo, ele vai ter o valor mais alto, o nível mais alto da sua faixa da vista, e o plano de corte, ele tem que ser igual ou menor, ele não pode ser maior. Enquanto a profundidade da vista vai ter o nível mais baixo e o nível inferior pode ser igual ou mais acima do que a profundidade. Não pode descer. Acho que deu para entender. Isso aqui é a causa de todos os problemas, basicamente. Só que isso aqui eu já resolvi problema de metade da galera que usa o Revit e não entende faixa da vista. É só entender isso aqui que, ó, sucesso. Então, vamos ver como é que eu coloquei aqui. Eu tinha feito um esqueminha aqui, que depois eu falo um pouco sobre isso. Problema comum, que era o que eu estava dizendo. E tem um outro caso, que a faixa da vista também vai influenciar, sobre elementos que estão acima do plano de corte. O que é geralmente? Janela de banheiro. Janela de banheiro é mais alta. A gente geralmente está trabalhando com o quê? Plano de corte a 1,20 ou a 1,5. O topo a 2,30, tá certo? E vou zerar esses valores aqui. Então, eu tenho essa janela aqui. Por que ela tá aparecendo? Que ela tá com um peitoril de 91 centímetros num banheiro. Isso ia acontecer? Não. Então, vamos colocar um peitoril certo aqui pra ela. Colocar uns 70. Sumiu. E agora? Esse que é o problema, tá, gente? Esse é o problema. Você vem aqui, coloca sua janela. Cadê minha janela? Não tá aparecendo. Então, o que a gente pode fazer aí pra faixa da vista incluir essa janela? O que muita gente faz? Vem aqui em faixa da vista e fala, meu plano de corte eu posso passar ele a 1,80 então, se a minha janela tá com 1,70 de peitoril, a 1,80 vai estar cortando ela. E olha, realmente, ela aparece. Porém, a norma é assim que pede? É assim que é para ser? Qual que é o problema disso? Você acabou de subir o seu plano de corte de 1,20 para 1,80. Então, o que isso significa? Que pode estar cortando outros elementos que não era para cortar. Mas o projeto que eu faço não tem problema, eu faço o plano de corte que eu quiser. Beleza. Mas tem lugares, e principalmente faculdade, que pede o plano de corte ali um valor padrão, geralmente 1,20 ou 1,5. Então, atenção, porque isso pode acabar cortando coisas que você não gostaria, tá? Então, olha, eu vou desfazer. Repara só uma coisa, eu não sei para quem ainda não reparou, mas olha só a escada. A escada, ela tem esse zigue-zague aqui, que é quando acaba a parte que você tá em vista e começa a parte de projeção, que tá acima, né? E a gente vai configurando o corte e vai alterando, logicamente, porque a gente está subindo mais com o plano de corte. Se a gente sobe mais, a gente consegue ter mais dessa escada em vista e menos em projeção. Então, só uma curiosidade, caso alguém não tenha reparado. Tá bom, Leide, já entendi então que é só vir aqui mudar a faixa da vista para incluir essas janelas não é a melhor opção. Então, o que eu faço? Aí você cria regiões específicas de faixa de vista. Ai, Leide, agora eu buguei. O que você tá falando, mulher? A gente tem uma ferramenta aqui no Revit que é para solucionar casos assim. Por quê? Porque a gente conversou que o Revit está aí trabalhando com os conceitos do mundo físico, que é exatamente isso. Você está dizendo para ele qual que é o plano de corte, qual que é acima, qual que é abaixo. Porém, no desenho técnico, você precisa representar elementos que não estão em vista, os elementos em projeção. Então, pensando nisso, a Autodesk Revit fez aí essa ferramenta para solucionar esse tipo de problema, que vai trazer um controle para você dizer, aqui nesse ponto eu quero que a faixa da vista esteja mais alta, então, para aparecer minha janela. Então, beleza, como é que a gente faz isso? Essa ferramenta se chama região da planta e fica aqui na guia Vista, Vistas de planta, região da planta. E o que você tem que fazer quando você seleciona ela é fazer o croquis aí o ciclo fechado da onde você quer mostrar. Então, ó, vou pegar aqui retângulo e vou fazer aqui meio de qualquer jeito, tá? Não tem problema. Se não tiver nenhum elemento perto que vai te atrapalhar, nesse caso eu não tenho. Então, pra mim tá tranquilo aqui dessa forma. Fiz. Agora eu edito a minha faixa da vista. Olha aqui a faixa da vista. Esse é o único parâmetro que eu tenho aqui nessa ferramenta região da planta. É justamente para eu configurar a faixa da vista mesmo, exclusivamente para isso. Então, olha só. Eu tinha colocado 1,70 de peitoril, né?
Então, aí eu posso trocar, colocar esse plano de corte a 1,80, por exemplo. Ok. Ok, olha lá. E se eu puxo pra cá, ó, puxei pra lá, sumiu. É realmente essa região da planta que tá salvando aqui pra representar minha janela. Ah, e você pode ocultar se você quiser, olha, só, não ficar com essas linhas tracejadas. EH, você oculta. Mas, Lady, essa janela não ficou tracejada. Eu achei que vocês iam perguntar, que sempre que eu falo isso, alguém pergunta, com razão. Mas ninguém falou nada. Então, galera, ó, vou ocultar essa caixinha aqui. E como é que a gente faz para deixar isso aqui tracejado? A gente vai fazer meio que manualmente, aplicando para esse elemento específico, tá? A gente tem algumas opções de representar os elementos aqui, a hierarquia do VG, estilo de objeto, blá blá blá, que eu já falei várias vezes nas outras lives, né? Mas, então aqui nesse caso, se eu configurar estilo de objeto, vai alterar todas as minhas janelas. Se eu configurar VG, vai alterar todas as minhas janelas, e não é isso que eu quero só das janelas que estão mais altas. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa janela, vamos ver se tem mais. Aqui, poderia ter uma janela aqui, mas não tenho. Então, para mim, é muito mais fácil eu vir e alterar esses elementos em específico. Eu altero a visibilidade deles. Para isso, olha só, eu seleciono, venho aqui em sobrepor gráficos na vista, sobrepor por elemento. E aí, o que me importa aqui são as linhas. Então, eu vou alterar tanto a linha de projeção, que é o que está em vista, quanto as linhas de corte, tá? Nesse caso está sendo cortado, mas eu já vou alterar os dois para ficar ok. Olha, então aqui em padrão, eu escolho um estilo de linha que me atenda. Tem que ser um meio pequenininho, tá? Às vezes a gente coloca, por exemplo, vou colocar esse aqui. Colocar o mesmo. Deixa eu ver qual que é. É o terceiro, tá? Aqui em linha de projeção também. 1, 2, 3. Você vê que nada acontece. Aí você fala, não funciona, não, a Lady mentiu pra mim, não dá nada certo. Calma, isso é por causa da escala também. Aquele traço, ele não tá muito legal pra essa escala. Vamos ver se a gente acha uma que ficou ok. Olha lá, na 1 para 10 a gente consegue ver aí tracejado, entendeu? Então, eu vou deixar na 1 para 50, mas então o que fica de lição? Que a gente precisa escolher um tracejado mais miudinho. Então, vamos voltar lá. Selecionei, sobrepor por elemento. Eu vou pegar aqui, olha, vamos ver. Projeção. Vou pegar o projeção. Peguei projeção e linha de corte aqui. Projeção. Tá pequenininho, acho que vai rolar. Ok. Então, olha lá. Ficou o tracejadinho aí. Ah, Lady, mas as bordas não estão tracejadas, porque você tem as linhas das paredes em vista, tá? Por conta disso. Então, dessa forma, você configura manualmente os seus elementos. E tinham me perguntado se tinha como você meio que deixar uma regra já para que toda janela alta, por exemplo, janela de banheiro, já fique tracejada. E me mandaram na caixinha de perguntas, eu não dou conta de responder tudo, só que aí... Moto passando. Só que aí, como eu tava preparando essa live hoje, eu pensei que eu poderia falar sobre. Então, sim, tem como. A gente pode criar um filtro com base em uma regra, uma condição, que vai configurar aí para que todas as janelas acima de 1,70, por exemplo, acima do plano de corte, que seja 1,20, vai ter aí as linhas tracejadas. Aí, para fazer isso, a gente pode vir aqui, olha, eu vou até desfazer isso aqui, tá? Sobrepor por elemento, reinicializar, ok. Voltei com a minha configuração normal. Então, para a gente criar essa condição, essa regra, esse filtro, eu venho aqui no VG. E olha aqui essa última BIA que a gente não costuma trabalhar, que a gente fica mais para cá, né? Aqui em filtros, então, a gente pode criar essas condições. Então, ó, vou vir aqui em editar novo. Aí ele abre para mim a parte de filtro. Eu vou criar um novo, vou chamar de janelas altas. Definir regras. Ok, beleza. E aqui nessa lista eu seleciono quais elementos eu quero aplicar minha regra. Nesse caso, é janelas.
janelas. E aqui, olha, vamos ver. Você começa a configurar como é que vai funcionar essa regra. Então, janelas, beleza. Eu vou puxar qual parâmetro? Nesse caso é o peitoril que a gente está falando, né? Então, eu pego aqui a altura do peitoril. Ele me dá algumas condições aqui. E eu vou dizer que é maior do que. E aqui eu digito o valor. Então, por exemplo, eu quero todas as janelas acima de 1,70, por exemplo. Nesse caso, eu vou colocar acima do plano de corte já para considerar. Meu plano de corte está 1,20, então eu vou colocar aqui acima de 1,20. Ok, o que eu fiz aqui? Defini a minha regra, a minha condição. Eu não configurei nada de representação, de visibilidade desses elementos. Não, ainda não. Aqui você configurou sua regra, dá ok. E aqui agora a gente trabalha com... Eu dei ok mesmo. A gente trabalha com esse filtro. Ó, adicionar. Puxo aqui, janelas altas. Ok. Puxei minha regra e agora eu coloco aqui a minha representação, que aí fica muito parecido com o que a gente tem aqui, olha, essas colunas, categorias de anotação também. Então, aqui em filtro, eu vou configurar tanto para projeção quanto para corte. Aqui em linhas eu clico para sobrepor. Padrão, era a projeção que eu estava colocando, né? Projeção, beleza. E cortar linhas também, projeção. Ai, gente do céu, tá um cheiro de fritura aqui, misericórdia. Esses vizinhos estão pegando pesado. E ok. Ok. Olha lá, quem está tracejada. Então tá. E agora? Deixa eu desocultar minha faixa da vista. Peraí. Faixa da vista não. Região da planta. Vou estender ela pra cá, ó. Nem desocultei. Agora, se eu copiar essa janela aqui, não vou nem copiar, vou criar uma nova pra você não achar que tá puxando a configuração. Altura do peitoril, 1,70. Cliquei, olha lá, já tracejadinha. Então, dessa forma, você deixa automático o filtro para que todas as janelas acima do plano de corte fiquem aí com o tracejado. Porém, você notou que esse valor aqui que você coloca na regra, editar aqui, né? Esse valor é no manual. Então, se você alterar seu plano de corte, você teria que alterar isso aqui também, tá bom? Leidiane, essas regras também valem para a representação de Beral para que ele fique tracejado. Eu acabo fazendo uma gambiarra desenhando com linhas de detalhe na subjacência. Então, nesse caso do Beral, eu acho um pouco perigoso, por quê? Porque você teria que definir ali linha de telhado. Aí pode ser que você tenha mais linha do seu telhado e fique com uma forma que você não quer. O que isso significa? Você fez lá o seu telhado, e aí, por exemplo, ele tem duas linhas ali da borda. É um exemplo, tô chutando duas linhas. Vai aparecer essas duas linhas tracejadas, às vezes não é isso que você quer. Como é que eu trabalho com essa questão do Beral? Eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui na cobertura, arquitetura, vou pegar aqui telhado, criar um telhado. É parecido com a subjacência, só que não é com linha de detalhe. Quando você fica usando muita linha de detalhe para fazer seu projeto, é o que eu falo de fazer AutoCAD dentro do Revit. Por quê? Porque você perde toda a praticidade do Revit, a parte que torna ele automático, você perde isso. Então, eu sempre digo isso, de que se você tá usando muita linha de detalhe, região da planta, ou região... Ashura, esqueci o nome da ferramenta. Tá usando muita Ashura, tá usando muita linha de detalhes, tá fazendo AutoCAD dentro do Revit. Por quê? Porque você está desenhando dentro do programa. Então, é importante que você entenda mesmo como os elementos funcionam para que ele fique automático, você não perca os benefícios dele. Porque senão você volta para o AutoCAD, que é mais fácil, você já domina o AutoCAD mesmo, não é verdade? Aqui no Revit a gente vai aproveitar os benefícios dele. Então, olha só. Vou fazer isso aqui é uma laje impermeabilizada, tá? Vou fazer... é um beiral, né? Vou fazer aqui mais pra fora. Vou colocar um deslocamento aqui de 0,8. Vou tirar essa inclinação. Ficou com duas águas, então. Vai ficar 30 graus, vai ficar um telhadão alto, beleza. Pode anexar. Já a gente volta aqui para falar sobre essa representação errada do telhado, tá? Porque essa é uma coisa que eu já queria falar, porém, já que entrou esse assunto na frente,
Então, beleza, o que eu prefiro fazer? Tô aqui no nível inferior, que é o quê? É o meu térreo, eu tenho um pavimento acima ainda. Aqui a gente pode ver um pouquinho. Acima eu vou ter outro nível ainda. Então, o que eu prefiro fazer? Eu aplico a subjacência do jeito que você falou. Subjacência, vem aqui e falo que eu quero puxar o nível da cobertura para eu visualizar. Apareceu aqui, é só que eu tava esperando que ele ia aparecer para fora, já que eu fiz aqui para fora, mas é que os volumes eles estão, o volume de cima tá mais para dentro. Então tá bom. Apliquei a subjacência, vi aí qual que é a linha que eu quero. O que eu faço? Eu venho aqui em manipulação de estilos de linha e falo que eu quero que fique em projeção. Pego aqui, projeção. Clico nas minhas linhas que eu quero em projeção. Faltou essa. Ai, Leide, mas eu não quero ficar com esse negócio aqui. Sim, tudo bem. Depois que você fez isso, você pode desligar a subjacência. Olha, você volta aqui, coloca nenhum e suas linhas se mantêm. E por que eu falo de você não perder o automático do Revit? Porque agora, se eu vier aqui e editar esse telhado, vou jogar esse aqui bem pro lado, assim, ó. Acho que eu exagerei, mas, mas tá. Olha lá onde veio parar a minha linha. Tá acompanhando. Eu não fiz simplesmente uma linha de detalhe e daí eu mudei meu telhado e eu ia ter que ajustar essa linha de detalhe. Eu fiz aqui, puxei exatamente a linha do meu beiral, a linha ali do meu telhado, e se eu ajusto meu telhado, se eu altero ele, isso aqui é alterado junto. Então, por isso que eu falo que é melhor você trabalhar com, com as facilidades que o Revit te dá. Acho que deu para entender, né, galera? Olha o que eu estava dizendo sobre as linhas do telhado. Se eu adicionar um filtro, por exemplo, é provável que essa linha aqui do centro, da cumeira, ia puxar e deixar ela tracejada também. Esse é um exemplo de linha do meu telhado que não seria desejável aqui na minha planta baixa. Então tá, o que eu ia dizer sobre esse caso aqui da planta de cobertura? Fiz aqui a minha planta de cobertura e, ai meu Deus do céu, por que meu telhado tá desse jeito? Se você tá aqui desde o início da live, você já sabe, isso aqui é o quê? É o plano de corte, tá cortando aqui meu telhado, eu não tô conseguindo ver ele inteirinho, ele tá indo mais alto. Olha só, uma dica. Uma dica, eu tô pensando como é que eu falo, que pode ser que eu dê uma bugada na sua cabeça agora. Mas vamos lá, uma dica. Sempre que você fica na dúvida de, ai meu Deus, o que tá acontecendo no meu projeto? Você fica meio confuso mesmo, tipo, essa visibilidade tá certa? Isso aqui era pra estar aparecendo? Isso aqui era pra estar em corte? Eu não tô entendendo nada. Seja numa planta baixa, seja num corte, enfim. O que você pode fazer para te ajudar? Que às vezes no 2D, como as vistas são geradas automaticamente aqui no Revit, aí você fica confuso, né? Então você vem aqui, olha, no 3D, aqui nesse cubinho, você clica na setinha que tem ali no cantinho, olha, acho que eu fui muito rápido. Essa setinha, orientar para a vista, e aqui você tem algumas categorias. Nesse caso seria planta de piso, e eu puxo aqui a planta de piso da cobertura. Então, por que eu falei que eu ia dar uma bugada na sua cabeça? Tá, calma lá. Então, olha só, quando a gente faz isso, a gente ajusta o nosso 3D para ficar igual à configuração ali da nossa planta baixa. Então, eu posso orbitar aqui, olha, para eu entender o que está acontecendo. Só que repare, não está cortando o meu telhado. E aí que eu falei que eu podia te confundir. Porque aqui no 3D, ele vai puxar o topo, o nível do topo da sua faixa da vista. Ele não tá pegando aqui exatamente no plano de corte. Então, eu acabei dando essa dica para aproveitar para falar que acontece isso aqui no 3D, porque quem já conhece essa dica, às vezes eu falo pra galera, às vezes vem aqui e fala, mas não tá cortando aqui no 3D e aqui na planta tá cortando, não tô entendendo nada. É por isso, tá? Que aqui no 3D ele vai puxar o topo. Então, olha só, você tá aqui desde o começo da live. Como é que a gente resolve esse problema aqui? A gente sobe o nível do nosso plano de corte. Então, vamos lá. Faixa da vista. Eu não sei qual é o valor que vai dar certo aqui. O que eu sei? Eu sei que eu não posso vir aqui e colocar 2,40. Por quê? Porque 2,40 é maior que 2,30 aqui do topo. Então, eu vou colocar 2 metros que está abaixo. Ok. Olha aí, consegui visualizar meu telhado inteiro. Já é uma planta que me serve, que eu posso utilizar. Beleza?
Falei das janelas A. Planta de forro. Sandra tá aí esperando pra eu falar da bendita da planta de forro. Eu não ia falar sobre isso, mas a Sandra já sabia que ela tava com dificuldade. E daí eu falei, não, vou falar rapidão então, né? Porque já estamos com 50 minutos de live. Então, olha só. Planta de forro. Os níveis de topo, plano de corte e inferior funcionam da mesma forma que na planta de piso. Então, vamos voltar lá. Vamos criar uma planta de forro para a gente entender o que eu tô falando? Vou pegar aqui do nível inferior. O que é o inferior? É o meu térreo, tá? Então, nesse momento, vou mudar meu nível de detalhe, colocar cores consistentes. Nesse momento, minha planta de forro está dessa forma. Se eu venho aqui em faixa da vista, o que eu estou dizendo de que os níveis de topo, plano de corte e inferior funcionam da mesma forma que na planta de piso, que eu quero dizer que segue essa mesma hierarquia aqui da faixa azul, da faixa principal. Então, Leide, por que você tá criando um caso em cima disso? Porque quando a gente está trabalhando com a planta de forro, a gente inverte a nossa vista, a nossa visualização. Então, a planta baixa a gente está olhando assim, a planta de forro ela é refletida, a mesma coisa que se você virasse e olhasse de cima para baixo, você deitado aí no chão do meu nível, que chama inferior, e visse como está o forro. Tá bom, já sei disso, Leide, já aprendi na faculdade, já falo sobre isso. O que tem de mais? O que tem de mais é que aí inverte a nossa profundidade da vista. Antes, a nossa profundidade da vista estava mais embaixo, mas era olhando para baixo. Agora, na planta de forro refletido, a nossa profundidade da vista é o que está mais acima. O que estiver mais acima é o que está mais profundo para mim, porque eu estou olhando de baixo para cima. Porém, apesar de inverter essa profundidade, essa hierarquia aqui continua, essa sequência, topo, plano de corte e inferior, se mantém da mesma forma. Então, às vezes você pode pensar que agora o meu topo está mais embaixo, meu plano de corte está lá e o inferior vai ser mais em cima e depois está a minha profundidade da vista. Não, isso aqui se mantém. Topo, plano de corte e inferior, porém a profundidade da vista aqui vai para cima. E se antes a minha profundidade da vista estava linkada com o meu nível inferior, que eu tinha que ter o inferior tinha que ter um valor menor ou igual que a profundidade da vista, agora eu preciso relacionar isso com o meu topo. Por quê? A profundidade da vista é o que está mais em cima e depois vem o quê? Depois vem o topo. Eu não sei se vocês estão vendo minhas mãos, né? Eu estou fazendo aqui, eu não sei. Mas primeiro, agora a gente tem primeiro a profundidade da vista, depois o topo, depois o plano de corte e depois o inferior. Então, agora a profundidade da vista vai estar linkada com o topo. Repara aqui os valores 0, 0 nos dois. Então, se eu vier aqui falar que eu quero o meu topo, vamos colocar 1 metro, aplicar. Não dá, bebê, não dá. 0. Porém, se eu vier aqui colocar 1 metro em profundidade da vista, aí dá. Então, a profundidade da vista é o que vai vir primeiro, mais em cima. Deu para entender? Talvez seja isso que tá pegando a Sandra. Porém, pelo que ela já tinha me falado aí, tem um detalhe. Tem que sempre considerar que se você tem um forro, olha só, isso aqui é um forro. Não, isso aqui é um piso. Não tem forro criado aqui. Deixa eu criar um forro, peraí. Arquitetura, forro. Criei um forro aqui. Olha, aqui. Esse aqui é o meu forro. Se eu tenho um elemento que tá na minha frente, eu não vou conseguir visualizar o que tá acima dele. Ó, tô olhando de baixo para cima, se eu tenho um forro aqui, eu não consigo ver, sei lá, a minha laje que estava passando mais em cima. Então, tem que entender isso também. Ficou na dúvida, faz o que eu falei, vem no 3D, puxa aqui, orientar para vista, planta. Ih, a planta de piso não tem, sorry, não tem. Não tem pra planta de forro. Mas vai valer para as outras. Beleza? Ficou na dúvida, quebra a cabeça. Brincadeira, eu acho que isso aqui vai resolver o problema da Cláudia, não. Da Sandra. Vamos ver. Depois ela me dá um feedback lá no Instagram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que muda a profundidade da vista, que agora é no sentido de baixo para cima, refletido, beleza? A profundidade da vista precisa ser igual ou superior ao topo.
Lembre-se disso. E é isso. Acabou o assunto sobre faixa da vista. Então é isso, gente. Uma boa noite pra vocês. Quarta que vem temos mais live. Não tem um tema ainda. Eu queria muito ser uma pessoa que define o tema antes, mas eu na emoção do momento, entendeu? Vem assim. Mas se você tiver alguma sugestão, você pode me mandar, tá bom? Pode mandar lá no direct. E eu considero, sempre tô abrindo caixinha de perguntas também, beleza? Fernanda, muito boa, muito boa. Boa noite. Valeu, Fer. Boa noite, valeu. Boa noite, galera. Um beijo. Tchau, tchau.